Fala aí, meu povo. Fechando o nosso módulo de metabolismo energético, hoje nós vamos falar da fotossíntese, né? Fotossíntese que basicamente acho que é a primeira coisa que vocês aprendem na escolinha lá da tia Teteia, quando você é criancinha, né? Que ela fala para você que a planta utiliza a energia do sol, né? Para poder produzir oxigênio. É como se isso fosse o mais importante, mas estou brincando, mas está certo, é assim que a gente aprende. Então, hoje nós vamos falar do processo de fotossíntese, tá? Que é muito, muito, muito importante. Provavelmente, se as plantas não fizessem fotossíntese, nós não estaríamos vivos, né? Vocês já devem lembrar lá daquela aulinha de quando vocês estão aprendendo a origem da vida na Terra, né? Que a atmosfera da Terra primitiva ela era pobre em oxigênio. Não tinha basicamente oxigênio. Era pobre, ela não tinha oxigênio. Você não tinha oxigênio na atmosfera, né? E isso foi mudando com a evolução foi ocorrendo, surgiram as algas, né? E aí elas começaram a produzir esse oxigênio. A atmosfera foi ficando cheia de oxigênio. Disse até que a primeira grande extinção surgiu a partir daí, porque imagina, você tem uma gama de seres vivos primitivos, né? Que são anaeróbios, se você não tem oxigênio na atmosfera, eles são anaeróbios. E aí, de repente, aquela atmosfera fica inundada de oxigênio. Então, morreu geral, né? E aí, basicamente, o que a gente tem? Né? A gente tem gás carbônico, né? E água. Você tem energia luminosa. E aí, essa reação química vai gerar como produto glicose, né, que é importante pra caramba, né, por causa da glicose que nós estamos aí, nossa principal fonte de energia, e oxigênio, que, por que é importante o oxigênio? Porque a gente respira oxigênio, claro, né? E aí, o que acontece? Nós temos aí a nossa equaçãozinha da fotossíntese, né? Então, CO2, né, que é o gás carbônico, mais água, mais luz, dando origem à glicose e o nosso oxigênio, tá? Então a ideia hoje é a gente ver como que isso ocorre, tá? Nós temos aqui a equação geral da fotossíntese. E aí eu botei isso aqui por quê? Porque vocês têm que gravar a equação? Não. Mas né, é bom vocês terem uma noção de onde vem, quando a gente olha para os produtos, né? Lá da onde que vieram determinadas moléculas, tá? Então essa aqui a gente já bateu, a gente tem gás carbônico, a gente tem água e tem luz. Vai originar a nossa glicose, né? A nossa água, tá? E aí é importante falar o seguinte, que essa água, ela não é originada dessa molécula de água aqui. Na verdade, essa água, ela é formada quando o hidrogênio, ele se junta com as moléculas de oxigênio, né, que foram geradas aqui pelo CO2, né? Porque você vai ter uma quebra desse CO2, tá? E o hidrogênio se junta com esse oxigênio para formar água, né? E o oxigênio que é gerado pela fotossíntese, ele é produto das moléculas de oxigênio da água. Então a água é muito importante no processo, tá? E aí vamos ao que interessa real. Quando a gente fala de fotossíntese, vocês têm que ter noção que a fotossíntese ela ocorre duas fases, tá? Uma fase dependente de luz, que a gente chama de fase clara, e uma fase que não depende de luz, que vocês podem ouvir chamarem de fase escura, né? Ou ciclo de Calvin, tá? E aí isso traz um pouco de confusão, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas fotossíntese tem fase escura, ela ocorre no escuro, tal. Não, a nomenclatura que não ajuda, tá? Então pensem sempre que a gente tem uma fase que depende de luz e uma fase que não depende de luz. Eu acho que fica muito melhor para a cabeça de vocês, tá? Por quê? E por que que não vai ocorrer no escuro? Porque, na verdade, nessa fase que não depende de luz, para ela acontecer, você precisa dos produtos que são gerados na fase clara, né? Nessa fase que depende de luz. Então, se você não tivesse luz, não teriam produtos sendo gerados na fase clara e, consequentemente, não ia ocorrer a fase escura, tá? Então, fotossíntese, ela precisa de luz para ocorrer. Isso aí, certo.
fotossíntese precisa de luz para ocorrer. Guardem isso na mente de vocês. Então, aqui, ó, é que eu tenho uma descriçãozinha da fotossíntese. Então, ó, primeira fase, fase clara, né? Eu tenho luz entrando. Ó, a minha molécula de água, ela vai ser quebrada exatamente por essa luz, né? Vai aí, ela é quebrada. Esse oxigênio fica disponível, né? É o oxigênio que você vai respirar, é o oxigênio que de repente pode ser utilizado, né? Em algum momento por você, será? Claro que vai ser usado, né? E aí, esse hidrogênio que ficou livre, o que acontece? Ele é carreado, né, para a fase escura, né, para a fase não dependente de luz. E quem carrega ele? Olha quem está aqui de novo, o nosso NADP, né? Lembra lá do NADP que a gente viu na respiração celular? O que é o NADP? Uma substância carreadora de hidrogênio. Então o NADP vai se ligar a esse hidrogênio que foi liberado aqui na fase clara e vai levar esse hidrogênio para ser utilizado na minha fase escura. Tá? E aí depois esse NADP solta o hidrogênio aqui e volta para a fase clara para pegar mais hidrogênio. Na fase clara, né, também é gerado ATP. Olha o ATP aí. E esse ATP ele também é utilizado na fase escura, né? O CO2, que foi captado lá pela nossa plantinha, ele também vai ser utilizado na fase escura. Então, tem o ATP, tem o hidrogênio, tem o CO2, eles são utilizados na fase escura para poder gerar a minha glicose, tá? E aí, galera, a glicose é muito importante. A glicose é a nossa principal fonte de energia. Só vou mostrar, gente, só quero que vocês tomem cuidado com uma situação aqui. Falei de ATP, falei desse ATP que ele está sendo gerado aqui na fase clara, mas esse ATP ele é usado na fase escura, tá? A fotossíntese em si, a reação de fotossíntese, deixa eu voltar aqui, ó, ela não gera ATP, tá? Não tem ATP como produto final. Ela vai gerar glicose, água e oxigênio, tá? Essa glicose, ela vai ser utilizada na respiração celular para aí sim produzir energia na forma de ATP. Ué, respiração celular? Planta faz respiração celular? Sim, planta faz respiração celular, assim como nós, seres humanos, tá? Da mesma forma que os animais, né, obtêm energia da respiração celular, as plantas também. Plantas têm mitocôndrias, lembram? Né? Então, o ATP gerado vai ser através da respiração celular. Então, a glicose, na verdade, a fotossíntese, o que ela vai gerar? É o combustível, né, chamado glicose, para poder ocorrer a respiração celular. Tá? Mais do mesmo, né? Esse aqui é aquele esqueminha, só que representado de uma outra forma para vocês poderem ter noção. Então, vamos lá, ó, de novo. Na minha fase clara, né? A tilacoide estroma eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas é a região, né, do cloroplasto onde ocorre a fotossíntese. Né? Lembra que eu falei na aula de biologia celular para vocês que a função do cloroplasto é realizar a fotossíntese? Então, eu tenho a fase clara, ela precisa da luz para acontecer. Água. Essa molécula de água é quebrada, esse oxigênio é liberado, o hidrogênio ele é enviado, né? Ele é enviado não, ele é carregado pelo NADP, né, na forma da molécula NADPH, para poder ser utilizado na fase escura. É gerado também ATP, né, na minha fase clara, e esse ATP vai ser utilizado na fase escura. Tudo isso para formação de quê? Glicose. Você vai ter formação de glicose, de água, como a gente já viu, né? Então, bem suave, não precisa se estressar, tá? Super, super tranquilo. E aí, lembrando que o CO2, né? Antes que eu esqueça de falar do CO2, esse CO2 ele é absorvido através da atmosfera, né? Aqui a gente tem a nossa folhinha, né? Vamos pensar um pouco no local onde ocorre a fotossíntese. Olha só, eu tenho uma folha e aí o zoom de uma folha, né? E aí eu tenho os meus cloroplastos, né, que estão lá na minha célula vegetal. Esse meu cloroplasto, ele tem duas regiões, tá? Que a gente tem que observar, que é onde ocorre a fase clara e a fase escura. Esses anéisinhos aqui, né, são as membranas tilacoides,
tá? Ou tilacoides. Então, essa fase clara, né, a fase dependente de luz, ela ocorre nas tilacoides, na membrana tilacoide. Já a minha fase escura, entre aspas, né, a minha fase não dependente de luz, ou ciclo de Calvin, ele ocorre no estroma, que seria essa região que fica entre as tilacoides, tá? Cada anel desse é um tilacoide. O conjunto de anéis eu chamo de grânulo, tá? Mas não vem ao caso. Deixa eu mostrar para vocês numa imagem mais bonitinha. Então, olha só. Isso aqui é o meu cloroplasto. E aí, quando eu olho dentro desse cloroplasto, né, eu consigo observar, ó, aqui, o meu grânum, né, que seria o conjunto dos anéisinhos, e cada anel desse é meu tilacoide. Então, a fase clara ocorre no grânum, tá? Ocorre na tilacoide, desculpa. Já essa região branca aqui, entre as tilacoides, seria o meu estroma. E aí a fase não dependente de luz ocorre no estroma. Aí você pode observar algumas outras coisas, né? Que ó, DNA, né? Lembra que assim como a mitocôndria, o cloroplasto também tem seu próprio DNA. Falamos de teoria endossimbiótica, né? Então, bem tranquilo, essas bolinhas são os ribossomos, né? E aí os ribossomos dos cloroplastos, eles são mais simples do que os das mitocôndrias, tá? Esses ribossomos se assemelham muito com ribossomos de bactérias, tá? Então, assim, bem suavezinho também, não tem muita coisa para vocês se estressarem, tá? A gente vai debater mais isso durante a aula lá no ao vivão, né? Mas é só um apoio, lembrando que aqui é só um resumo do que a gente está vendo nas aulas lá pelo Google Meet, tá? Dúvidas, como vocês já sabem, de sempre, só me chamar. Tranquilo?